Não, 10 é pouco, né? 10 é pouco. Te amo. Amém. Obrigado. Amamos, você é a mulher de Deus. Parabéns, tá? Pelo seu dia. Muitos anos de vida, muita saúde. Que Deus continue te abençoando. Te amo. Amém. Parabéns, que Deus te abençoe, te dê muita saúde, muitos anos de vida. E nós te amamos muito. E Glória. continue sempre assim, essa mulher abençoada que você é. Pastora, recadinho para a irmã Silvia. Você achou que ia deixar você passar em branco, né? Eu desejo ela que ela seja uma mulher de Deus, né? Amém. Eu desejo muita felicidade, que só continue abençoando ela, usando ela poderosamente. Essa mulher de Deus. Amém. E é uma mulher sábia, né? Sabe falar assim de Deus. Deus continue abençoando ela cada dia mais e mais. Ele é a família dela. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado. Celebrando mais um ano de vida que o Senhor concedeu a nossa irmã. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Irmã Silvia. Irmã Silvia, eu te amo do fundo do meu coração, te desejo tudo de melhor nesse mundo, que a senhora continue iluminando as nossas vidas a cada dia mais. Amém. Recadinho para a irmã Silvia. Irmã É, para a irmã Silvia. Silvia, meus parabéns, que Jesus continue te abençoando, te dando muita saúde, prosperando você em todas as áreas da sua vida, que eu desejo do fundo do meu coração. E para a sua meditação, Provérbios capítulo 17, versículo 17. Recadinho para a irmã Silvia, corre não. Deus te abençoe. Prazer estar aqui no seu dia especial. Que o Senhor continue iluminando sua vida, te abençoando poderosamente. Prazer. Deus te abençoe, Deus. Recadinho para a irmã Silvia. Silvia, mais uma vez eu desejo para você toda a felicidade do mundo. Você continue sendo essa mulher guerreira, forte, abençoada por Deus, cheia da unção que você já é. Que você multiplique as bênçãos dele sobre a sua vida. Pode começar. Maravilha. Valeu, valeu. Quem? Recadinho para a irmã Silvia. Te amo, Você fala bem. Ai, Silvia, Deus te abençoe, abençoe sua família. Continue essa mulher guerreira e forte. Deus. Glória. Maravilha. Recadinho para a irmã Silvia. Parabéns! Que a Bíblia fala, mulher virtuosa, quem acharás? O irmão Domingo a achou e nós somos abençoadas e agraciadas por Deus. Irmã Silvia, você é uma bênção de Deus. Maravilha. Assim, sempre linda, maravilhosa. Recadinho para a irmã Silvia. Tudo de bom, Silvia, você merece. Amém. Graças e paz, povo de Deus. Estamos aqui na Assembleia de Deus na Brasília, a pastora Renan Gilberta. Hoje, pela primeira vez, vou cobrir o culto de mulher para mulher, que sempre acontece nas quarta-feiras, uma quarta-feira por mês, de mulher para mulher. Tem palestras para as mulheres. Vamos cobrir esse evento. Nas promessas, tudo vai passar, mas a tua palavra permanecerá. Me rende a ti, em meu coração, fiel permaneci, mesmo quando os nossos se foram, eu te louvei, te adorei, minha vida é tua, meu coração te dei. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da tua palavra não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas, minha
Mas o Senhor age no momento certo, na hora certa. Ele ouve e atende o seu clamor. Aleluia. Vamos adorar o Senhor Jesus. Digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória.
vou amar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo
oramos, Senhor, Tu és tudo para nós, Senhor. Sem Ti não somos nada, precisamos de Ti, Senhor, nós te adoramos, te rendemos toda a honra, de toda a glória, Senhor. Muito obrigado por estarmos na Tua casa, te louvando, exaltando o Teu nome, Senhor. Receba a nossa adoração, nosso louvor, entregamos tudo nas Suas mãos. Você já disse para Ele hoje que Ele é tudo que você precisa para viver? Se você não fez isso, ainda tem oportunidade, ainda dá tempo de você dizer para Ele o quanto você o ama, o quanto Ele é importante para você, que você não vive sem Ele, que a sua alma anela por Ele, que você poderia estar em qualquer outro lugar agora, mas você preferiu estar aqui, na presença dEle, para ouvir a voz dEle falando ao seu coração. Eu estou muito feliz por essa oportunidade que o Senhor nos concede, por ver esse monte de mulher reunida, para nós aprendermos mais um pouquinho da palavra de Deus. Quem está aqui pela primeira vez hoje? Pela primeira vez, temos a... Você é a primeira vez, não? Eu estou muito feliz de ter você aqui. Que o Senhor abençoe cada um de vocês que deixaram seus lares, para estar aqui, ouvindo a palavra do Senhor. Que o Senhor tem algo para ministrar no nosso coração nessa noite. Nós estamos falando já, desde a semana passada, sobre identidade e propósito, Porque nós precisamos saber quem nós somos e entender o que o Senhor nos chamou para fazer. Senão a gente fica igual o mundo está por aí, perdido, sem saber o que fazer, sem saber quem é, para onde vai, de onde veio, para onde vai. Mas nós não. Nós sabemos quem nós somos e sabemos também o propósito de Deus na nossa vida. Na última quarta-feira que nós nos reunimos aqui, não sei se vocês se lembram, que nós falamos sobre quanto mais eu conheço de Deus, quanto mais eu me aproximo de Deus, mais eu conheço, mais eu entendo a minha realidade, mais eu entendo quem eu sou, que através do conhecimento de quem Deus é, através da revelação de quem Deus é que eu começo a entender quem realmente eu sou em Deus. Isso que é o mais importante. Hoje eu quero falar com vocês algo. Quero compartilhar com vocês uma palavra. Quero tomar como base o livro de Coríntios, no capítulo 1 Coríntios, no capítulo 15. A gente vai tomar como base da nossa palavra nessa noite. Nós vamos ver que nós tivemos uma identidade transformada. E nós precisamos ter consciência disso. Que a partir do momento que nós nos convertemos, a partir do momento que nós estamos caminhando com o Senhor, nós teremos uma identidade transformada. E esse entendimento é muito importante que nós tenhamos ele. 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 9 e 10 diz assim, Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Nós vemos aqui, nós sabemos que essa declaração é uma declaração de Paulo, quando ele declara que tendo o passado que ele tinha, ele não era digno de ser chamado apóstolo. Quando ele olha para o passado dele, quando ele olha o que ele fez, quando ele olha que ele, há algum tempo atrás, ele perseguia a igreja. Todos nós sabemos que Saulo, quando ele se encontra com o Senhor no caminho de Damasco, ele estava indo exatamente perseguir a igreja. Então ele está dizendo aqui, ele declara aqui que ele não é digno de ser chamado apóstolo por causa do que ele havia feito, mas que a graça de Deus se manifestou na vida dele. E agora, por essa graça de Deus que manifestou na vida dele, ele trabalhou até mais do que os outros apóstolos.
Porque a gente sabe que enquanto os outros apóstolos se preocupou ali em pregar para os judeus, naquelas redondezas ali, Paulo ganhou o mundo, né? Ele ganhou o resto do mundo. Então a gente vai tomar como base a vida dele nessa noite. E a gente vai ver também que lá no livro de 1 Timóteo, no capítulo 1 e no verso 12, ele também vai dizer a mesma coisa, que ele não era digno de ser chamado apóstolo exatamente por causa do passado que ele teve. Se tem uma coisa, irmãs, que nós precisamos ter consciência, é que para nós que estamos em Cristo Jesus, não há mais condenação. E às vezes nós estamos na presença do Senhor, caminhando com o Senhor, entregamos a nossa vida para o Senhor, mas nós ainda estamos, como que eu vou dizer? Presos ao nosso passado. Presos com as coisas que nós cometemos no passado. Existem algumas pessoas que às vezes elas têm vontade de fazer alguma coisa para Deus, até têm vontade de falar algo sobre Deus, mas quando ele olha para o passado dele, ele diz: não sou digno, não posso. E às vezes nós temos essa concepção, às vezes a gente vê uma pessoa que teve um passado terrível, totalmente nas mãos de Satanás, e às vezes o Senhor traz aquela pessoa para cá, santifica ele está na presença do Senhor, e Deus vai usar ele de alguma forma que às vezes a gente mesmo fala assim: como é que fulano não tem autoridade para falar sobre isso? Não é assim que a gente fala? Nós temos essa mania. Mas segundo a palavra de Deus, não tem mais, lá no livro de Romanos 1,8 diz que não tem mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Não tem nada do seu passado mais que te condene para que você não possa estar íntegro e fazendo aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Além de não ter mais acusação, não ter mais condenação, não tem mais acusação. Não aceite mais acusação. Volte e meia, irmãos. Algumas pessoas nasceram no Evangelho, tiveram o privilégio de nascer no Evangelho, ser criado dentro da igreja, não tiveram o desprazer de usufruir das coisas do mundo, beber, prostituir, ir para as baladas. Ok, muito bom. Mas isso não torna essa pessoa, não dá para ela vantagem em cima daquela que fez tudo isso no passado. E às vezes a gente tem essa consciência. E é muito importante que a gente abandone ela. Porque eu me converti aos 7 anos, graças a Deus, o Senhor me deu graça, nunca participei de nada que o mundo oferece aí, graças a Deus, desde os 7 anos, servindo ao Senhor, mas isso não me faz mais digna de falar ou de fazer a obra de Deus de uma pessoa que veio de lá do mundo das drogas, do mundo do crime, do mundo da prostituição. Isso não me faz melhor do que ninguém. E nós precisamos ter essa consciência, que não tem mais condenação para nós, não tem mais acusação. Sabe o que significa isso, irmãs? É nós entendermos que agora nós não podemos esquecer daquilo que nós vivemos no passado. É claro que não. Eu preciso entender de onde eu vim. Mas eu preciso entender que da onde eu vim, esse passado que eu tinha não me define mais. Olha que maravilha. Eu não posso esquecer que de vez em quando, irmãos, o Senhor precisa nos lembrar de onde nós viemos, para que a gente não se empolgue demais. Porque às vezes a gente começa a se empolgar demais, a se orgulhar demais daquilo que Deus tem feito na nossa vida através da graça, irmãos. Porque nós não merecíamos nem estar aqui. E é muito importante a gente entender que o que nos faz estar aqui é exclusivamente a graça. Nós não éramos dignos. Então se eu não era digno, se ninguém era digno,
Não tem ninguém com favor melhor do que ninguém. E eu acho tão engraçado, irmãs, que nós somos assim, bem estranhos. Eu estava até falando com os meninos domingo da Escola Bíblica Dominical sobre isso. Às vezes a gente já está aqui trabalhando na igreja há algum tempo, a pessoa está aqui há algum tempo já, trabalhando para Deus, fazendo para Deus aquela coisa toda, mas ele não se entrega o suficiente, então ele não desenvolve no ministério como ele precisava desenvolver. Aí vem uma pessoa do mundo, cheia de vida, sabe? E ele começa a desenvolver, se entrega mais do que aquele que já está aqui há algum tempo, ok? Se ele se entrega mais, é lógico que Deus vai fazer mais na vida dele. Porque o fazer de Deus e na nossa vida vai depender muito do tanto que eu me entrego a Ele. Aí sabe o que a gente fala? Chegou agora, já quer ir na janelinha. É assim ou não é que a gente fala? Chegou agora. Como se nós que já estivéssemos aqui há muito tempo, tivéssemos crédito, irmãos, tempo de casa. E a gente sabe que para Deus essas coisas não existem. Então não tem mais. A partir do momento que eu me converto a Jesus, que eu aceito essa graça, esse favor não merecido, eu não tenho mais condenação e nem acusação sobre a minha vida. E é importante que essa nova identidade que nós recebemos seja entendida. Eu tenho uma nova identidade em Cristo. Quando alguém ou o diabo vir lembrar do seu passado, você diz para ele: esse é o meu, e o nome já diz passado. Eu sou uma nova criatura em Cristo agora. Isso não diz mais a pessoa que eu sou hoje. Isso não condiz mais com quem eu sou hoje. Porque a gente vê muito isso, irmãos. Não é só na igreja, até nos relacionamentos isso interfere. O nosso passado. Mas hoje nós vamos sair daqui crendo que nós temos uma nova identidade em Cristo. E como é que a gente pode, irmãos, entender essa nossa nova identidade que nós adquirimos? Para nós entendermos a nossa nova identidade, nós precisamos entender a graça. Porque às vezes a gente fala muito da graça, mas a gente não entende o que é a graça de Deus. Porque essa nova identidade que nós adquirimos em Deus, irmãos, ela não tem nada a ver com as nossas falhas, nem com as nossas habilidades e virtudes. Não é porque eu sou bonzinho, não é porque eu estou aqui há muito tempo, não é porque eu faço direitinho, não, é graça. Eu vi o pastor dando um testemunho. Ele disse que ele estava pregando, e nesse dia ele disse que o Senhor tomou ele de uma forma muito poderosa, porque Deus ele tem para fazer na nossa vida. É a gente que não dá lugar, irmãos. Sabe? E ele disse que Deus tomou ele com muito poder, com muita graça, e quando o culto acabou, ele disse que um outro pastor chamou ele para conversar e falou: pastor, que maravilha! Como Deus trabalhou na sua vida, mas também que privilégio, né? O senhor nasceu na igreja, cresceu na igreja, sempre estava na igreja. E se nós não tivermos essa consciência da graça, irmãos, nós vamos entender, meu Deus, o que Deus está fazendo, que a gente merece. E era o entendimento que aquele pastor estava tendo, que Deus estava usando aquele outro pastor daquela forma, porque ele sempre fez tudo certinho, nunca se desviou da igreja. Mas quando a gente entende a graça, aí esse mesmo pastor disse: foi, não, para com essa conversa, vamos acabar com essa conversa aqui agora, que não tem nada a ver. Você está vendo aquele outro pastor que está pregando lá agora? Pois é, está vendo como Deus está movendo na vida dele? Pois é, ele veio da prostituição, ele veio de lá. Então não depende de mim, das minhas habilidades, depende da graça, irmãos. É a graça de Deus na nossa vida. E essa nova identidade não tem como nós tomarmos posse dela se nós não entendemos isso.
Porque olha para os irmãos verem. Qual era a velha realidade de Paulo? Já que nós estamos falando de Paulo. Qual era a velha realidade dele? Perseguidor. Aquele que batia nos crentes. Lembra do Estevão? Foi ele que consentiu a morte do Estevão. A morte do Estevão estava na conta do Paulo. Que ele consentiu na morte do Estevão. Só que é interessante, irmãos, que ele mesmo fala em algumas de suas cartas, que tudo que ele fazia por zelo. Só que é um zelo sem entendimento. Antes de conhecer Jesus, Paulo era zeloso pela lei, mas ele não tinha entendimento. E qual é a nova identidade de Paulo agora? Paulo agora é o apóstolo que mais trabalhou. Vocês estão vendo que se a gente for fazer a conta na lógica humana não bate? Não bate, irmãos. E eu às vezes fico, tem vezes, irmãos, que eu confesso para os irmãos que eu fico pensando, quando você vai ler a palavra de Deus, que você vai ver os homens que Deus chamou, as formas que Deus agiu na vida desses homens, na maioria das vezes a conta não bate. Na maioria das vezes. Lembra quando Deus vai escolher Davi na casa do Jessé? Lembra? O Samuel chega na casa do Jessé para poder ungir um rei. Quando Jessé sabe que Samuel está ali para ungir um rei, ele vai buscar tudo que ele tem de melhor em casa. Os filhos adestrados, os treinados na guerra, aqueles que sabem, aqueles que podem ir. Irmãos, e a coisa ficou tão séria que até o profeta, até o Samuel, o sacerdote, ficou confuso. Você vê como são as coisas. Quando ele olha aqueles meninos, a Bíblia diz, agora o texto diz que ele olha para aqueles meninos e ele diz, está diante dos meus olhos o futuro de Israel. Cara, tem tudo para ser adestrado na guerra, porte de rei. Aí o Senhor fala com ele, Samuel, vigia, porque eu não vejo como vê o homem. Então, se você ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver Deus mostrando de forma muito clara que não depende das nossas habilidades. É graça. É graça de Deus. E Paulo, irmãos, ele foi um homem que ele não ocultou o seu passado. Isso que é muito importante, essa característica na vida dele é muito importante, porque ele não ocultou o seu passado. Ele sabia que ele tinha um passado ruim, ele sabia que olhando para o passado dele, ele não poderia fazer aquilo que ele fez. E quando a gente vai ler ali no livro do Atos, depois quando vai contando a história da igreja, a gente vai ver que a igreja teve até uma certa dificuldade para receber ele, por causa de quem ele era. Deu um pouco de trabalho para introduzir ele na igreja, porque o povo tinha medo dele, irmãos. Vê que situação. Então precisou de alguém acreditar e dizer, não, agora ele não quer perseguir, não. Ainda bem que Deus sempre levanta alguns para fazer isso. Não, agora não, ele mudou de vida, agora ele é outra pessoa. Porque a igreja tinha medo dele. Só que Paulo foi um homem, irmãos, que entendia o passado que ele tinha. Ele entendia a fraqueza que ele tinha. Ele entendia a limitação que ele tinha. Só que ele não foi vencido por aquilo. Ele tomou posse da graça de Deus que ele recebeu. E às vezes, irmãos, o que nós precisamos é exatamente isso. A gente começou a confundir humildade com mediocridade, irmãos. E são duas coisas totalmente diferentes. Eu não sei. Eu não posso. A situação. O nome disso, irmãos, não é humildade, é mediocridade. Porque eu sei que eu mesmo, Silvia, eu tinha nem condição física de estar aqui hoje. Eu mesmo não posso. Mas eu não vou exaltar isso. Eu vou exaltar a graça de Deus. Eu não vou exaltar a minha fraqueza, eu não vou
Davi, quando foi enfrentar o gigante? A Bíblia diz que tinha 40 dias, que todo o exército estava aparelhado na frente de um só homem, e 2 vezes por dia aquele homem saía e desafiava o exército de Israel. Tem nenhum homem aí para me encarar, não? E a Bíblia diz que não tinha ninguém que tivesse coragem. Davi vai, rapazinho, vai levar lanche para os seus irmãos. E sabe, irmãos, quando eu leio esse texto, eu acho a coisa mais linda do mundo. Ele foi lá, irmão, só levar lanche, né? Às vezes a gente está fazendo uma coisa comum, é um dia comum que Deus te chama para uma grande obra. E às vezes a gente despreza as coisas pequenas, né? E ele só foi levar um lanchinho, irmãos. Um dia comum. O pai dele chama ele, manda ele levar o lanchinho, ele vai levar o lanchinho dos seus irmãos. Só que quando ele chega lá, que ele ouve toda aquela afronta, ele ouve todo aquele desafio, ele pergunta: o que é isso? O que está acontecendo aqui? Quando eles explicam a ele o que está acontecendo, ele disse: não, isso pode ficar assim não. Isso pode ficar assim não. E eu vou matar ele. E o pessoal ficou: você não pode, você não consegue, não dá para tu. Ele disse: vocês não sabem o que eu já fiz. Vocês não estavam comigo lá para vocês verem o que eu já fiz. Já matei o leão, já matei o urso. Então do jeitinho que eu fiz com o leão e com o urso, eu vou fazer com ele. Só que a forma que Davi aborda Golias é que faz toda diferença. Lembra da forma que ele aborda o Golias? Quando ele começa a entrar no campo de batalha, que Golias começa a desafiar ele e fazer gracinha com ele, e fala assim: ó, gigante, você está vindo a mim com paus, com espada, com tudo, mas ele entendeu que ele era pequeno, mas ele não ficou só nisso. Ele disse: eu vou a ti pequeno mesmo, mas em nome do Deus de Israel. Talvez é só isso que nos falta, irmãos. É entender que nós somos pequenos, mas nós podemos ir no nome dele. E é isso que nós precisamos entender. Há uma nova realidade de vida para nós. Nós temos uma nova natureza em Cristo, irmãos. Nós não estamos sozinhos. E eu estava meditando essa semana sobre quando Jesus vai despedir os discípulos. Ele está perto de ser crucificado, de ser morto. E ele começa a sentar com seus discípulos e falar com eles um pouco sobre isso, sobre como ia acontecer, como ia proceder. E eles ficam, irmãos, um pouco perturbados com aquilo. E qualquer um de nós ficaríamos. Eles estavam andando há 3 anos e meio com Jesus, as coisas ficavam ruins. Quando as coisas ficavam ruins, Jesus estava lá para poder socorrer. Quando eles não davam conta de tirar o demônio, Jesus estava lá, né? Então Jesus, eles ficaram perturbados com aquilo, e eles começam a ficar preocupados, e Jesus diz para eles: olha, não precisam se preocupar. Vocês podem ficar tranquilos, porque eu vou, mas vai descer um que vai capacitar vocês, que vocês farão obras maiores do que as obras que eu faço. Então eu observo que o que me limita não é a minha fraqueza, é a minha falta de entendimento da nova natureza que eu tenho em Cristo. O que faz com que eu não consiga exercer em Deus aquilo que eu precisava exercer é exatamente a falta de entendimento que agora eu tenho uma unção do Espírito Santo sobre a minha vida. É como se Deus estivesse dizendo para mim e para você: agora não é com a capacidade que você tem, não é com o que você sabe. A partir de agora você vai municiado com aquilo que eu vou colocar em você. Nós vemos que quando Jesus ele entra ali na sinagoga, que ele abre, né, a palavra no livro de Isaías, ele começa a dizer: eis que o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu. É essa consciência, irmãos, que nós precisamos ter.
Nós somos ungidos pelo Espírito Santo. Nós não vamos sozinhos. Outra coisa, o Senhor, irmãos, Ele prometeu nos usar acima e além das habilidades humanas e naturais que nós temos. Acima das nossas habilidades humanas que nós temos. A partir de agora, nós não vamos trabalhar somente com as habilidades que nós temos. Nós somos revestidos de poder. Nós somos, eu até escrevi aqui para mim não esquecer, nós somos turbinados por Deus para fazer o que sozinho nós não faríamos. Então eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite. Eu sei que às vezes, irmãos, quando a gente olha para o propósito, olha para a vida da gente, eu falo porque eu já me senti assim, me sinto assim várias vezes. Quando eu olho para o chamado e olho para mim, eu olho para o chamado, eu olho para mim, eu falo, não dá. É porque quando eu falo não dá, eu estou olhando para a minha capacidade. E a gente vê que vários exemplos bíblicos, né, que nos ensinam sobre isso. Moisés é um exemplo desse. Moisés, ele exaltou tanto a fraqueza dele ao ponto de irritar Deus, irmãos. O texto diz, ele irritou, Deus ficou irritado com ele. Porque Deus chama ele para uma missão e ele começa a dar aquele monte de desculpa. Eu não posso, não sei, não consigo. Aquela coisa toda que a gente sabe fazer. A gente é especialista nisso. Não dou conta, meu tempo não dá, não consigo. Eu até queria, mas a minha natureza não dá para isso. E quando ele começa a dar aquele monte de desculpa, Deus diz, não, Moisés, você não está entendendo. É eu que vou com você. E às vezes, irmãos, na maioria das vezes, Deus ele só precisa de alguém para usar. É como esses instrumentos aqui, ó. Sozinho eles emitem som? Emitem? Pois é, a gente é isso aqui, ó. A gente precisa entender. Eu sou apenas um instrumento para ele usar. Aí quando ele segue e não entender aquilo que Deus está falando, Deus irrita com ele, irmãos. Lê lá o texto que você vai ver que Deus foi irritado com ele. E Deus perguntou para ele, quem é que fez a boca, Moisés? Quer dizer, você está dizendo que não sabe falar. Você está dizendo que não consegue falar. Será que quem fez a boca, Moisés, não pode conseguir fazer você falar? Então a gente precisa ter cuidado, irmãos, quando a gente vai se desculpar diante de Deus, que a gente não consegue fazer alguma coisa. Que é como se você estivesse dizendo que Deus tem processo de seleção e sabe fazer. Vocês acham que Deus erra endereço? Às vezes a gente tem essa concepção. Às vezes não é de forma consciente, mas é de forma inconsciente. Porque quando Deus te dá algo para fazer e você diz para Ele que não dá, que você não consegue, que não vai dar para você, você está dizendo que o Senhor errou o endereço. O Senhor estava confundindo quando me chamou para fazer isso. A gente está dizendo, irmãos, que nem critério de seleção bom Deus tem. Quando ele chama o Jeremias, lembra? Jeremias fala, não dá para mim não. Dá para mim não. Eu sou criança ainda. Deus fala assim, ai. Você que não sabe, Jeremias. Antes que você nascesse, eu já tinha te escolhido. Então quando você nasceu, Deus já traçou um propósito para a sua vida. Talvez você ainda não conseguiu entender o seu propósito de vida até hoje. Por isso, irmãos, tem muita gente batendo a cabeça por aí. O maior problema da geração do nosso século é exatamente a falta de identidade, de propósito. As pessoas não sabem quem são e nem para onde vão. Estão extremamente perdidas, já fizeram 300 faculdades, não sabem o que elas querem da vida. Mas quando eu entendo que quando Deus me criou,
Ele já criou um propósito para mim. Mesmo que talvez, irmãos, todas as circunstâncias estejam desfavoráveis, mas se Ele falou, acredite. Se Ele colocou no seu coração, acredite. Eu, irmãos, eu sou prova nítida disso. Daqui, que está no nosso meio aqui, a pessoa que mais me conhece é meu esposo. Ele me enganou. Quando eu cheguei aqui na igreja, eu fiquei pensando, por que Domingos vai na igreja hoje? Ele nunca quer ir na quarta-feira. E ele, de bom humor, eu vou também, não é? Você comigo vai. Aí quando eu cheguei aqui, eu entendi. Mas tá bom, graças a Deus. É das pessoas que estão aqui, as pessoas que mais me conhecem é o Domingos. O Domingos me conhece desde quando eu era criança. Pergunta para ele se quando eu era criança, se ele imaginava me ver aqui. Nunca, irmãos, nem nos meus melhores sonhos. É porque eu fiz tudo certinho? Não. É porque eu entendi que a graça de Deus me alcançou. Eu já contei esse testemunho aqui para os irmãos. Eu era uma criança totalmente improvável, irmãos. Dentro de uma família bem desajustada, bem desajeitada. Eu não tenho nem um pingo de vergonha de testemunhar isso. E o Senhor me chamou ainda bem pequena, bem pequena. Os meus pais não serviam a Deus. O Senhor preparou uma vizinha para me levar para a igreja, que depois virou minha sogra. Foi uma bênção. O Senhor preparou uma vizinha para me conduzir, para me ensinar os primeiros passos. E eu fui caminhando. E eu me lembro que depois de casada, o Domingos foi fazer um curso teológico, para os irmãos verem o nível das coisas, do que Deus pode fazer. É literalmente do que Deus pode fazer. Domingos foi fazer um curso, nós já éramos casados, e lá conversa vai, conversa vem com o irmão do curso teológico, e eles falando, onde você mora? Onde você mora? O Domingos falou onde ele morava. Falou, você mora em Nova Betânia? Eu moro. Rapaz, eu já fui comprador em Nova Betânia. Eu disse, você conhece a minha sogra. Aí ele disse, quem é a sua sogra? Aí o Domingos falou assim, a Marilda, que a minha mãe na época tinha um barzinho, né? A Marilda. Aí disse, o Domingos que ele ficou sério. E eu já falei e disse assim, mas não, você casou com a Lourinha do irmão Geraldo. Não do meu pai Geraldo. Aí ele disse sim. Irmãos, olha você ver a seriedade do caso. Sabe o que ele perguntou para o Domingos e Mateus? E aquilo deu alguma coisa que prestasse? Ela foi pergunta do Domingos. Foi a pergunta que o moço fez para ele. E aquilo deu alguma coisa que prestasse. Para os irmãos ver o nível. Mas a graça de Deus me alcançou, me deu um banho de graça. E todos os dias, às vezes os irmãos me veem, eu choro muito, eu sou muito emotiva. E esses dias eu estava lá em casa pensando assim, que meu Deus, os irmãos devem pensar que eu sou a pessoa mais angustiada do mundo. É certo que tem dia que a gente chora de angústia mesmo, porque angústia tem, né? Mas a maioria das vezes, irmãos, eu não estou chorando de tristeza. Eu estou chorando de alegria. Porque todas as vezes que eu lembro aqui, que eu entro aqui e que eu tenho a oportunidade de adorar, principalmente quando eu tenho a oportunidade de pegar esse microfone, eu lembro de onde eu deveria estar. Se nós olharmos para isso, irmãos, se nós nos apegarmos nisso, não vai ter demônio que vai parar a gente mais. Não vai. Nós vamos acreditar que em Deus nós podemos. E Davi disse que em Deus ele saltava muralhas, não é assim que ele disse? Mas é em Deus, irmãos. E nós vamos sair daqui hoje com essa consciência que o Senhor, Ele nos dá a capacidade. Primeiro, o Espírito Santo dele nos capacita, nos dando liderança, nos dando direcionamento. Uma pessoa que conhece Jesus, uma pessoa que ele aceitou a graça de Deus na vida dele, ele não é uma pessoa que vive sem direção, batendo cabeça aqui, batendo cabeça ali. Hoje ele quer uma coisa, amanhã ele quer outra. Hoje ele é crente, amanhã ele amanhece desviado, depois da manhã ele aceita Jesus de novo. Você já entendeu? Já conheceu gente assim?
Mas quando nós temos o Espírito Santo, nós não somos assim, irmãos. Nós somos direcionados por Ele. E depois, nós somos ensinados por Ele. É Ele que vai nos ensinar como fazer, como agir, como proceder. Esses dias eu estava orando a Deus. Eu recebi um convite para poder ministrar em uma das nossas congregações. E eu estava orando a Deus, meu Deus, o que eu vou falar para aquelas mulheres? Meu Deus, tem misericórdia da minha vida. E estou orando. Aí, fui dormir. Acordei de madrugada, não, de madrugada. O que acorda pensando? Acordei de madrugada com uma mensagem na cabeça, uma criança. Glória a Deus. Acordei do nada, assim, sabe? Com a mensagem na cabeça, como se alguém estivesse pregando na minha cabeça. Aí eu disse, Deus seja louvado. É o Espírito, irmãs. É Ele que nos direciona, é Ele que nos ensina, é Ele que nos diz o que fazer. Então uma pessoa que ela recebe a graça de Deus, que ela recebe Jesus na sua vida, que ela é justificada, e a gente está estudando muito bem sobre isso, né, Ivone? Sobre a justificação, sobre a graça, um tema que nós temos falado muito sobre isso nos devocionais. É uma pessoa que tem o Espírito Santo como seu auxiliador. Mas interessante, você lembra daquele texto que Jesus disse para os discípulos assim, não precisa ficar preocupados não. Quando você chegar no lugar, o que vocês vão falar, como é que vocês vão fazer, não preocupe com isso não. Porque na hora o Espírito vos fará vocês lembrar de tudo aquilo que eu vos tenho falado. Então Ele nos ensina. E tem outra coisa, irmãos, que Ele faz com muita excelência. Ele nos consola nas provas. Porque mesmo estando debaixo da graça de Deus, mesmo vivendo debaixo dessa unção de Deus, como nós aprendemos aqui, nós passaremos por tribulações. A graça de Deus na nossa vida não irá nos isentar das tribulações da vida. Só que nós teremos consolo. Nós não ficaremos desesperados. Vocês já perceberam? Eu não entendia aquele texto bíblico que a Bíblia diz que a paz que excede todo entendimento é a paz que Jesus dá. Eu ficava pensando, por que é que a paz que Jesus dá é a paz que excede todo entendimento? Até que eu entendi por que é. O que acontece? Vocês já perceberam que pessoas que passaram por muito menos do que vocês já se jogaram da terceira ponte? Já tentaram suicídio? Já andaram? Hoje eu vi uma cena tão terrível, irmãos. Eu fui para Vitória hoje no médico. Quando eu voltei, peguei um engarrafamento. Falei, meu Deus, tem misericórdia. E estava andando de segundo em segundo. Aí de repente passou uma senhora, descalço, toda desdentada, descabelada, aquela coisa esquisita. E eu fiquei olhando aquela mulher passando. Falei, Jesus, tem misericórdia dessa vida. E ela passou, aí como o trânsito estava parado, ela foi embora. Não demorou muitos metros, mas encontrei com a mulher nuazinha do jeito que ela nasceu. Já tinha arrancado a roupa, nuazinha do jeito que nasceu. E às vezes, irmãos, a gente até julga, mas às vezes as pessoas ficam assim, querendo dar conta das coisas. E nós estamos aqui, eu e você. Tem gente que por menos do que você está passando já surtou. Já teve que ir lá para o IAC, né? Lá para o IAC tomar remédio. Você está aqui, ó, sãozinho. Você chora, você geme, mas você está aqui. É isso, o texto é esse. É a paz que excede todo entendimento. A mulher larga o marido em casa bêbado, o filho está no tráfico, ela está aqui dando glória a Deus de mão para cima, irmão. É coisa de doido. É ou não é? A pessoa recebe um diagnóstico, irmão, que está com câncer, em fase terminal, a pessoa está aqui adorando a Deus como se nada tivesse acontecendo. É por isso que a Bíblia diz que excede o entendimento humano, nunca vai entender isso. Mas o que é isso? É a graça de Deus na nossa vida. Nós não merecíamos não, irmãos. E é muito importante que a gente saia daqui sabendo disso. Nós não merecíamos, mas nós fomos agraciados por essa graça que nos lidera, nos direciona, nos ensina e nos consola.
Então nós não estamos sozinhos. Quando você olhar para a batalha da sua vida, quando você olhar para os desafios da sua vida, que dá medo, porque às vezes dá um frio na barriga, dá uma preocupação de como é que a gente vai fazer, dá uma impressão que a gente não vai dar conta. Às vezes, irmãos, o Senhor gera algo no nosso coração para fazer para Ele ou para fazer por alguém, e a gente tenta em fazer aquilo, vai dando medo, não sei se vai dar certo, não sei se não vai, não sei se eu consigo, se eu não consigo. Quando você estiver com essa dificuldade, você ora. E se o Espírito Santo confirmar no seu coração, você vai. E entenda, você não está sozinha. Agora você tem uma nova identidade em Cristo. Agora não é só você, agora é uma parceria, é você com Ele. Já viu aquele dizer que diz por aí que eu e Deus somos maioria? É isso aí, irmãos. Está tudo dizendo contra, você tem Ele. Está tudo dizendo que não vai dar certo, não se preocupe, você tem Ele. E Ele é tudo que nós precisamos, irmãos. Então eu não sei como você entrou aqui nessa noite. Não sei como seu coração entrou aqui. Talvez seu coração entrou aqui angustiado, chateado com as coisas da vida, chateado que as coisas não estão dando certo para você e às vezes não dá mesmo. Mas eu quero que você saia daqui munido, tomado posse dessa nova identidade que nós temos em Deus. Nós podemos tudo nele, irmãos. Tudo nós podemos nele. Então, quando a sua força não der mais, quando o seu recurso não der mais, não precisa se desesperar. Olha que lindo, Uda. Quando o meu recurso não dá mais, quando as minhas forças não dão mais, eu não preciso me desesperar, porque eu tenho Ele. Eu estava contando para as meninas hoje, para a gente terminar, que quando a minha netinha ficou internada, nós ficamos 15 dias, irmãos, numa peleja terrível. E assim, parece brincadeira, falar hoje é até fácil, né? Mas a gente ficava assim, esperando que a menina não ia amanhecer aquele dia. Depois ela amanhecia viva, a gente, glória a Deus, será que ela vence mais um dia? A gente naquela peleja, eu me lembro que um dia a minha nora me ligou, me mandou uma mensagem, disse: sogra, eu não aguento mais. Eu não consigo acreditar mais que a menina vai escapar. Ela disse assim, ela está ruim mesmo e eu não tenho mais forças. Eu estava na cabeceira da cama, do jeito que eu estava, irmãos, eu caí no chão. E eu disse: Deus, e agora? Eu também não tenho mais forças. Eu também não posso fazer mais nada. Saiu da minha zona, não tem mais o que eu fazer. Saiu dali, não tem mais o que fazer. Não tem mais recurso para mim. Ela já está lá com todos os cuidados que uma criança precisa ter na UTI, não tem mais o que fazer. E eu disse: eu vou ficar aqui. Eu não sei mais o que eu vou falar, não tem palavra mais para falar, não sei mais o que eu vou pedir, não sei mais, mas eu vou ficar aqui porque eu sei que o Senhor sabe o que fazer. E Ele sabe mesmo, irmãos. E Ele sabe. Porque a menina está lá, graças a Deus. Vai fazer 6 meses. Linda, gordinha, forte. Porque quando os nossos recursos acabam, nós temos Ele. Então você não está só. Talvez você está pensando que a sua força só deu para hoje, que para amanhã não tem mais força. Talvez foi assim que você chegou aqui hoje. Fica tranquilo. Pode ir embora em paz. Porque você tem a força dele. Ele está aqui para poder te fortalecer. Amém, meninas? Quero convidar o louvor aqui. Podemos passar e passar, mas o Senhor é o nosso norte, Ele é a nossa força, como a Silvia acabou de falar aqui neste momento. Então vamos louvar com essa confiança no Senhor neste momento. Você pode colocar sobre os seus pés e declarar isso.
Para continuar. O que está faltando para você continuar? Cumprimento as irmãs com a paz do Senhor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Espírito Santo. Eu acredito que a maioria que está aqui é dona de casa, né? Acredito que todas nós. Eu vou dar um exemplo material e depois a gente vai para o mundo espiritual. E às vezes a gente leva o dia inteirinho para colocar a casa no lugar, não é? É um tempinho no quarto, na sala, até o final do dia. Quando termina a gente está esgotada, mas a gente arranca uma forcinha, né, irmã Débora? Para cuidar do filho, sempre espreme para a gente conseguir executar uma tarefa além daquilo que o corpo já está pedindo descanso. E no mundo espiritual, nós mulheres, por ser mais emotiva, às vezes dentro da nossa casa física é um filho, é um esposo, você passa o dia inteiro arrumando. O esposo vai lá, joga um sapato do lugar, joga a meia no meio da casa, pega um copo, e quando pensa que a pia está lotada de novo, já tem roupa para todo lado, aquilo tudo que você levou o dia inteirinho, questão de segundos, está tudo fora do lugar. Só que no mundo espiritual, principalmente nós que somos emotivos, mulheres que levam mais para o lado sentimental, nós fazemos isso no nosso interior. E a palavra do Senhor fala que nós somos templo do Espírito Santo. Se nós somos templo do Espírito Santo, nós temos que o quê? Manter a casa arrumada. E quando a gente se prende ao passado, quando a gente pega uma coisinha ali, outra ali, é como se a gente, quando a gente arruma a casa para o filho, o esposo, alguém vai lá e bagunça, é isso que nós fazemos aqui dentro, no nosso íntimo. Aquele lugar que era para estar arrumado para o Espírito Santo ter totalidade para operar, começa a encontrar um monte de coisinha. Mas nessa noite, através da palavra que foi ministrada, nós precisamos entender que toda vez que nós permitimos o passado, ou uma tristeza, ou uma angústia, algo que nos afeta, a gente está lá bagunçando a casa do Espírito Santo. E nós temos essa mania, a gente vai lá bagunçando, depois quando está a ponto de chutar o pau da barraca, a gente vai lá, Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que está acontecendo isso na minha vida? É porque nós esquecemos de fazer a manutenção diária do templo, manter a casa limpa. E o Espírito Santo está falando para mim e para você nessa noite. Aqui é o lugar propício. Aqui é o lugar onde você entra, você convida, e aquilo que você não pôde fazer, o Espírito Santo entra lá e faz. Nós fazemos a bagunça, mas o Espírito Santo, ele tem autoridade para destrinchar o nosso íntimo da nossa alma numa profundidade e fazer a faxina necessária. Coloca a mão no teu coração. Eu sei das minhas necessidades, você conhece a sua, mas o Espírito Santo conhece muito além do que nós pensamos e almejamos conhecer e entender as nossas necessidades. O Espírito Santo está aqui, convida ele.
Eu vou orar, mas você faz a tua oração. Espírito Santo de Deus, estamos aqui diante de Ti, não porque merecemos, Pai. Nessa noite o Senhor falou que executamos tarefas por causa da Tua graça. E o Senhor nos fez uma promessa que não seria por um minuto, por um dia, uma semana, um mês, mas seria todos os dias que a Tua bondade e a Tua graça nos alcançaria. E nessa noite nós queremos ser dependentes, Senhor, da Tua graça, Senhor Jesus. E se há algo dentro do nosso íntimo, bagunçando, cheirando mal, Espírito Santo de Deus, entra agora e faz a limpeza necessária. Arruma a sala, arruma a entrada, arruma o que for preciso, Senhor. Restaura, Senhor, aquilo que está quebrado, Senhor. Dá vida àquilo que está morto. Remove a cinza e coloca a chama do Teu Espírito, Pai. E no nosso íntimo possa ter um altar propício de eterna e pura adoração a Ti. Espírito Santo, sois bem-vindo. Vai entrando, Pai. Vai purificando, vai renovando, vai fortalecendo, vai curando, vai restaurando, Senhor. Vai transformando, Senhor. Vai purificando, mas faz o Teu querer. Faz o Teu querer. Seja feita a Tua vontade, Pai. Seja feita a Tua vontade, Pai. Nos ensina, Pai, aquilo que não temos condições, Pai. O Senhor age, o Senhor opera, o Senhor faz por nós. E aquilo que o Senhor determinar para fazermos, Espírito Santo, nos dê sabedoria e entendimento. Traga sensibilidade ao nosso ouvido para ouvir a Tua voz, Senhor, e para andar na Tua direção. É o que nós clamamos, suplicamos e cremos que a partir de hoje vamos sair daqui sensível à Tua voz, obediente à ação do Teu Espírito Santo, Pai. Nós Te louvamos e Te bendizemos em nome de Jesus. Posso fazer um despedir? Meninas, eu queria fazer um pedido para vocês. Sei que o cantinho de foto que as meninas fizeram está bem apertadinho lá, mas eu queria que você não fosse embora. Nós vamos embolar todo mundo lá. Que o grande amor de Deus, que a doce e eterna consolação do Espírito Santo seja por todos aqueles que vão morar no céu, que aguarda a volta do nosso Senhor Jesus Cristo para dizer bem alto. Pode passar, irmão, pode passar. Maravilha. Pode juntar ali, ó. Pode ir. Não, gente, vamos juntar todo mundo aqui, na frente, dos lados. Vocês acham que um banco fica melhor? Vai ficar linda essa foto. Pode juntar. Vamos, meninas. Pode juntar lá. Cadê a Valéria? Pode ir lá. Pode ir lá. Vai lá também, Valéria. Tá bonito, hein? Ó, vou botar na capa do vídeo, hein? Meu Deus, que lindo. Quem tá tirando foto? É só eu? Meu Deus. Não, calma aí. Deixa eu melhorar aqui. Ah. Tá bom. Vou chegar agora. Irmãos, aqui é assim, calma aí. Aqui vai esperar a raiada e deixa eu esperar em pé.
Porra. É, o joelho não é aquele mais. Tem que juntar mais aqui, ó. Pra sair na foto, tem que juntar mais aqui, ó. Tem que juntar mais aí um pouquinho. Eu acho que vai ficar boa. Rogério. Ó, acho que ficou boa aqui, ó. Top. Vocês não falam nada, não? Assim, um... Aí. Tem grito de guerra, não? As irmãs dessas tem grito de guerra, não? Fala isso aí. Parabéns. Agora tá bonita. Lindo. De arrepiar. Agora sim, agora pode levantar. Recadinho para a irmã Silva. Irmã Silva, você é uma bênção de Deus. Maravilha. Assim, sempre linda, maravilhosa. Amém. Recadinho para a irmã Silva. Tudo de bom, Silvia, você merece. Amém. Tchau, amiga. Recadinho para a irmã Silva. Parabéns. Glória. Thaís, corre não. Recadinho para a irmã Silva. Olha, Sandra. É a Sandra que tá aqui, que mesmo. Recadinho para a irmã Silva, você fala bem. Ai, você, Deus te abençoe, abençoe sua família. Continue essa mulher guerreira e forte. Glória, maravilha, maravilha. Quem? Recadinho para a irmã Silva. Te amo, Silvia. Nossa, muito rápido. Recadinho para a irmã Silva, corre não. Deus abençoe, prazer estar aqui no seu dia especial, que o Senhor continue iluminando sua vida, te abençoando poderosamente. Prazer, Deus abençoe desde. Amém. Cadê? Recadinho para a irmã Silva. Muito bom, obrigado. Recadinho para a irmã Silva. Recadinho para a irmã Silva. Silvia, mais uma vez eu desejo para você toda a felicidade do mundo. Você continue sendo essa mulher guerreira, forte, abençoada por Deus, cheia da unção que você já é. Que o Senhor multiplique as bênçãos dele sobre a sua vida. Maravilha, valeu. Recadinho para a irmã Silva. É, para a irmã Silva, é. Meus parabéns, que Jesus continue te abençoando, te dando muita saúde, prosperando você em todas as áreas da sua vida. Eu estou desejando do fundo do meu coração. E para a sua meditação, Provérbios capítulo 17, versículo 17. Amém. Cadê? Mais alguém? Deixa eu procurar alguém. Os mineiros falam bem. Recadinho para a irmã Silva. Irmã Silvia, eu te amo do fundo do meu coração, te desejo tudo de melhor nesse mundo, que a Senhora continue iluminando as nossas vidas a cada dia mais. Amém. Obrigado, irmã. Procurar mais alguém. Alguém que fala. Cadê a Valéria? Momento das fotos. Vou procurar alguém aqui. Aqui a foto. Anderleia, aqui. Recadinho para a irmã Silva. Recadinho. Muito gratificante. Foi a noite abençoada, palavra do céu, ministrada por nossa querida irmã Silvia, né? Ela mesmo ministrou e veio a palavra do céu direto para os nossos corações. Estamos aqui hoje, né? Celebrando mais um ano de vida que o Senhor concedeu à nossa irmã. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado. Pastora, recadinho para a irmã Silvia. Você achou que ia deixar você passar em branco, né? Eu desejo ela que ela seja uma mulher de Deus, né? Amém. Eu desejo muita felicidade, que o Senhor continue abençoando ela, usando ela poderosamente. Essa mulher de Deus. Amém. E é uma mulher sábia, né? Sabe Senhor de Deus. Deus continue abençoando ela cada dia mais e mais. Ele é a família dela. Amém. Muito obrigado. Silvia, parabéns, que Deus te abençoe, te dê muita saúde, muitos anos de vida, e nós te amamos muito. E continue sempre assim, essa mulher abençoada que você é. Maravilha, recadinho pra você. Agora você vai, né? Nós te amamos, você é a mulher de Deus, parabéns, tá? Pelo seu dia, muitos anos de vida, muita saúde. Que Deus continue te abençoando. Te amo. Amém. Obrigado, irmã, obrigado. Então isso aí, ó, momento das fotos aqui, momento das fotos. Eu tinha visto, não?
Cadê? Recadinho pra irmã Silvia. Eu sei que você fala bem. Venha. Ei, irmã Silva, você é nota 1000, não é 10. Não, é 10 é pouco, né? 10 é pouco. Te amo. Amém. Obrigado. Beijo. Obrigado. Quem vai falar mais? Potinho aqui. Coisa linda. Olha que legal o presentinho. Recadinho pra irmã Silvia. Aquela mulher que um dia foi perguntada assim, você casou com aquela improvável? Se tornou hoje essa mulher virtuosa, né, que a Bíblia fala, mulher virtuosa, quem acharás? O irmão Domingo a achou e nós somos abençoadas e agraciadas por Deus, ter o privilégio de escutar uma mensagem maravilhosa como essa que escutamos hoje através da vida dela e saímos aqui abençoadas Glória e a Deus. edificadas. Amém. Sou grata a Deus. Muito obrigado, irmã. Muito obrigado. Obrigada. É isso, eu tirando foto aqui.